Olá, caros alunos, eu sou a professora Mariana Mello e vamos iniciar agora os vídeos da disciplina de Cadeia de Suprimentos do curso técnico em Logística. Sejam bem-vindos, espero que vocês aproveitem bem o conteúdo do caderno de estudos, estudem e assistam aos vídeos para que consigam aprender, adquirir conhecimento e levar principalmente esse conhecimento para a vida prática de um profissional técnico em logística. Nós vamos ver nessa disciplina 5 competências. A primeira delas é compreender o conceito de logística integrada, que é o que vamos tratar hoje. A segunda é entender o conceito e a operação da cadeia de suprimentos, que é o nome da própria disciplina. A terceira é sobre conhecer os processos de fornecimento. Vocês terão acesso e conhecerão o conceito, por exemplo, e o trabalho, a responsabilidade da área de compras em uma organização. Na quarta competência, que é conhecer os processos de expedição, veremos algumas responsabilidades relativas à distribuição física em uma companhia. E por último, porém não menos importante, vocês verão a quinta competência, que é compreender a operação Just in Time, que é uma operação que faz parte do modelo Toyota de produção, sistema Toyota de produção, também chamado de filosofia do Lean Manufacturing. Vamos agora à primeira competência, que é compreender o conceito de logística integrada. Provavelmente, vocês já devem ter visto conceitos parecidos com esse no decorrer do curso, para quem já está ou já cursou outras disciplinas, uma vez que se trata de um curso técnico em logística. Logística é a parte do gerenciamento da cadeia de abastecimento que planeja, implementa e controla. É muito importante vocês aprenderem isso, porque sabemos que planejamento e controle são duas atividades essenciais a quaisquer profissionais da área de logística. É necessário planejar as atividades que serão executadas, porém é ainda mais importante, durante a execução dessas atividades, garantir o controle delas e fazer com que elas ocorram de acordo com o que foi planejado. Então, estes dois conceitos, como não poderia deixar de ser, fazem parte do conceito de logística. Continuando, é a parte do gerenciamento da cadeia de abastecimento que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados, que são aqueles materiais que já foram beneficiados, ou seja, os insumos já foram transformados, mas ainda não são o produto final que será oferecido ao fornecedor. Além dos materiais semi-acabados, temos também os produtos acabados, bem como as informações a eles relativas. Aqui vem uma parte bem importante do conceito. Na logística, não se administra ou se coordena apenas o fluxo dos recursos físicos, como as matérias-primas, como os materiais semi-elaborados e os produtos acabados, mas também da informação. As informações precisam ser coordenadas para garantir que elas estejam disponíveis, sejam mantidas e ordenadas, de forma que a sua utilização seja possível para garantir o objetivo da companhia, que é atender o cliente. Tudo isto ocorre desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. Então, nós vemos aqui que é um conceito amplo, complexo e que envolve muitas atividades ao longo dessa cadeia logística, atividades que serão citadas aqui nesta disciplina. Dentre essas atividades, nós temos, conforme alguns autores renomados da área de produção e de logística, as atividades primárias e as atividades de apoio. Como o próprio nome já diz, as atividades primárias são as atividades-chave e as de apoio são aquelas que dão suporte para que essas atividades primárias possam ser realizadas. Entre as atividades primárias, nós temos os transportes, que são, na realidade, é uma atividade importantíssima da logística e alguns autores chegam a citar que ele representa de 1 a 2/3 dos custos logísticos. Envolve atividades como negociação com transportadores, como contratação de transportadores e avaliação dos mesmos. A segunda atividade primária citada
é a manutenção de estoques. Os estoques são necessários para servirem de pulmão, de base, para que, quando houver variações de consumo ou de demanda, não haja ruptura, falta desse estoque. Na quinta competência, nós nos aprofundaremos um pouco mais no conceito de estoques quando formos tratar do tema Just in Time. O terceiro ponto aqui é o processamento de pedidos, que é uma atividade da logística, porém que algumas empresas, por questões de decisão da empresa, é uma atividade que às vezes não é realizada por logística. O processamento de pedidos abrange, por exemplo, atividades relativas à análise de crédito de clientes, a liberação de pedidos ou até mesmo o próprio faturamento do produto. Mas, normalmente, é uma atividade realizada na área de logística. Algumas atividades de apoio são citadas por Balou, um especialista nessa área, e aqui elas são apresentadas a vocês. Temos, como primeiro citado aqui, a armazenagem. Esta armazenagem é uma atividade que lida com localização de instalações, layout das instalações e arranjo físico, até mesmo da produção ou do local onde essa armazenagem ocorre. Na disciplina de produção, esta é uma das competências. Os alunos que já estudaram essa disciplina já viram, e os que ainda não vão ter a oportunidade de se aprofundar nesse assunto. Outra atividade de apoio é o manuseio de materiais. Lida com a movimentação em si dos materiais e engloba também a seleção dos equipamentos de movimentação. Esta atividade de apoio é uma atividade que recebe bastante atenção quando nós falamos de filosofia de Lean Manufacturing, ou sistema Toyota de produção, que é um ponto que nós veremos mais à frente, porque muitas vezes a movimentação é considerada um desperdício dentro da operação, então ela precisa ser reduzida. Logo, esta atividade de apoio é uma atividade muito importante para a cadeia. A embalagem de produção é uma atividade que atua com relação, como o próprio nome diz, à definição da embalagem, ao cuidado com as embalagens dos produtos para que se evitem avarias, que são danos que podem ser causados aos produtos no momento do transporte. A obtenção faz relação com compras. Lembrem-se disso. Obtenção é a atividade relativa a compras. A área de compras, como veremos na competência 3, é responsável por negociar, por avaliar fornecedores e desenvolver novos fornecedores. Então, esta atividade está relacionada a compras e ao relacionamento estreito com os fornecedores das organizações. Por sua vez, a programação de produto é uma atividade relacionada à programação da produção em relação aos clientes, está relacionada à demanda dos clientes e não necessariamente à programação da entrada dos insumos na empresa. É importante diferenciar isso. Existe a programação de produtos e a programação de compras. Em algumas empresas, a área de compras fica responsável só por negociar com os fornecedores e garantir que ele vai ter produto para atender a organização. E uma outra área, que é a área de programação de compras, fica responsável por fazer com que os produtos cheguem nas datas em que serão necessários para a produção. Por último, temos a manutenção da informação. Lembram lá no conceito de logística, que a logística também coordena as informações para garantir que os recursos necessários estejam disponíveis. Para isso, as informações também precisam estar disponíveis, principalmente informações a respeito da execução do processo e quanto ao desempenho logístico. Quando falamos em desempenho, remete à nossa cabeça o conceito de nível de serviço. Segundo Balou, o nível de serviço é a qualidade com que o fluxo de bens e serviços é gerenciado. É o resultado líquido de todos os esforços logísticos da firma. Trata-se do desempenho oferecido pelos fornecedores aos seus clientes no atendimento dos pedidos. Então, o nível de serviço é uma forma de medir, de indicar, através, como o próprio nome diz, de indicadores, o desempenho e como a operação está sendo efetuada e se está sendo efetuada de acordo com o planejado, para garantir o que é prometido aos clientes. Os níveis de serviço, na realidade, o nível de serviço tem 3 elementos. Os elementos de pré-transação, os elementos de transação e os elementos de pós-transação.
Como o próprio nome já diz, os elementos de pré-transação fazem referência às políticas que são escritas e postas para os clientes. Tudo aquilo que é anunciado ao cliente como um serviço ou produto que vai ser oferecido a ele antes de iniciar o processo de fornecimento. Podem ser citados como elementos de pré-transação a estrutura organizacional que vai ser oferecida àquele cliente para atender os pedidos dele e a política nas mãos do cliente, a política escrita posta nas mãos dos clientes. Já os elementos de transação são aqueles que fazem parte do momento da execução da operação para atender os clientes. Pode ser citado aqui a habilidade no trato de atrasos, elementos do ciclo de pedido. Lembram-se daquela atividade primária, processamento de pedido. Temos aqui um elemento de transação que faz parte desta atividade. Assim como a precisão no atendimento dos pedidos. Quanto de esforço vai ser dedicado para se atender precisamente aquilo que o cliente solicitou. Por último, temos os elementos de pós-transação. Como o próprio nome já diz, são elementos do nível de serviço que fazem parte do pós-compra, a partir do momento em que o cliente já recebeu o produto e o produto não está mais nos limítrofes da organização fornecedora. Então, nós temos aqui o rastreamento do produto, a instalação, garantia, reparos e o tratamento que é dado às queixas e reclamações dos clientes. Vocês provavelmente já tiveram alguma oportunidade de dar uma sugestão, ligar para passar alguma informação ou até mesmo reclamação em um serviço de atendimento ao cliente, aquele saque que vem nas embalagens de alguns produtos. Então, esta atividade faz parte de um elemento de pós-transação e pode e deve ser utilizado como uma medição, como um indicador para saber como os clientes enxergam as atividades da companhia. Vamos a um exemplo de uma empresa que melhorou o relacionamento com os clientes através de uma ação feita junto com eles. Vocês que leram o caderno de estudos, eu tenho certeza, devem ter visto o conceito de SLA, ou Service Level Agreement, que significa Acordo de Nível de Serviço. É isto que nós vamos ver aqui nesse exemplo. É um exemplo citado no caderno de estudos e que serve como reforço para vocês. A empresa Alfa é uma empresa fornecedora de materiais de construção. E nós temos aqui as datas de colocação do pedido. O que aconteceu com a empresa Alfa, conforme o exemplo que vocês viram? Eles tinham grandes clientes que colocavam pedidos muito tarde, dentro do mês. Isso fazia com que, no início do mês, a capacidade da empresa ficasse ociosa e depois, na segunda metade do mês, ou mais próximo do final do mês, eles eram obrigados a contratar pessoas ou colocar a equipe em hora extra para garantir o atendimento àquela demanda. Então, através de um ponto, uma cláusula de um acordo como um SLA, foi definido junto aos clientes que se eles colocassem pedidos antecipadamente, eles receberiam descontos nas suas compras. Esta é a tabela de data de colocação do pedido e do respectivo desconto. Até o dia 5 do mês, se o cliente colocasse até esta data o seu pedido, ele teria 3% de desconto. Entre 6 e 10 de cada mês, 2%. Entre 11 e 15, 1,5%. E após o dia 15, não haveria descontos. O objetivo aqui é fazer com que os clientes antecipassem os seus pedidos, para que houvesse uma maior linearidade na operação da Alfa. Vemos aqui o cenário anterior a este acordo com os clientes. Vocês podem notar, alunos, que aqui no início nós temos uma capacidade constante, ok? No tempo. Aqui nós temos a entrada de pedidos que era baixa no início do mês e depois ela se elevava. Como esses pedidos no final do mês eram maiores do que a capacidade de atendimento, havia necessidade de horas extras. Depois, nós temos aqui a capacidade igual e a entrada de pedidos com a entrada regular. Então, isso é um reflexo, um exemplo claro do que pode acontecer caso uma empresa venha a fazer um acordo com o cliente que traga vantagens para ambos os lados. Vemos aqui a diferença do gráfico de antes e depois. Vamos agora ao conceito de gestão de demanda.
É muito importante conhecer esse conceito por parte, né? É importante que ele seja conhecido por parte dos técnicos em logística, porque a relação entre logística e área comercial é intensa, muito frequente. É muito comum que nas organizações essas duas áreas entrem em conflito várias vezes por desconhecimento das peculiaridades de uma área em relação à outra. Então vamos ao conceito. Segundo Correia et al., a gestão de demanda consiste na elaboração de um plano de vendas de longo prazo em termos de famílias de produtos que seja viável de ser atendido pela produção. Isso é muito importante. A gestão de demanda, ela não pode prometer algo aos clientes, a área de demanda não pode prometer algo ao cliente que não possa ser atendido. Então, por isso que o conceito fala que seja viável de ser atendido pela produção. Isso é muito importante. Considerando-se as limitações de recursos, de materiais e de capacidade. Não há como atender tudo e todos. Vocês viram no caderno de competências o conceito de trade-off, que é a análise de compensação. À medida que se definem recursos para atender determinada área, atividade ou cliente, menos recursos sobram para atender outras áreas, atividades ou clientes. Então é importante que isso seja equilibrado, seja compensado para que se priorize aquilo que traz o melhor retorno para a companhia. Aqui nós temos os princípios da gestão de demanda, caros alunos. Esses princípios são imprescindíveis serem conhecidos pelos técnicos de logística. Temos a previsão da demanda, sobre a qual falaremos um pouco mais, a influência sobre o mercado, a comunicação com o mercado, que é muito importante, que haja esse canal entre o fornecedor e o cliente, e um bom canal são os vendedores, que têm acesso aos clientes com muita frequência, então não se pode esquecer da importância dos vendedores neste princípio. A priorização e alocação e a promessa de prazos. Esses dois últimos serão tratados no exercício que nós faremos ao final deste vídeo. O princípio de prever a demanda, ele envolve coletar dados, buscar informações e consolidar essas informações. É importante para isso e necessário que a pessoa responsável por fazer essa previsão da demanda utilize as ferramentas disponíveis, não esquecendo dos vendedores, que são um bom elo com o mercado. É preciso também formar e manter bases de dados, utilizar os sistemas que estiverem disponíveis na companhia para formar essa base de dados e conseguir mantê-las, ajudará muito lá na frente para que se realizem novas previsões de vendas. E o uso de modelos matemáticos no caso da utilização de técnicas quantitativas de previsão de vendas. A responsabilidade de fazer a previsão de vendas em algumas empresas está com a área de planejamento e em outras com a área comercial. Algumas empresas, inclusive, criam áreas chamadas de planejamento de demanda, ou seja, prever demanda é a atividade principal desta área. Existem algumas características de quando o planejamento ou a área de vendas fazem essa previsão. Quando é o planejamento que faz a previsão, vejam aqui na tela, existe uma característica. A área de planejamento não costuma confiar na área de vendas. Isso acaba gerando um outro fato. A área de planejamento, por não confiar na área de vendas, utiliza dados frios. Ou seja, não utiliza as informações dos vendedores, dos analistas de negócio ou analistas de mercado e acaba perdendo com isso. Por sua vez, já que a área de vendas não é responsável pela atividade, ela não se compromete com esta previsão. E põe em prática algumas ações comerciais que acabam por não ser consideradas pelo planejamento. Por sua vez, quando a previsão é feita pela área de vendas, eles às vezes, não podemos generalizar, superestimam essa previsão para fazer com que a área de produção, enxergando aquela previsão mais alta, se programe para elevar a produção e os estoques, e aí não faltem produtos, o que gera um problema para a empresa, altos estoques. Isso é um desperdício, veremos lá na frente, em outras competências. Além disso, a área de vendas não é responsável por estoques. Muitas vezes ela não se preocupa com isso por conta dessa responsabilidade que não é dela. Assim como também pode acontecer de ela subestimar as vendas para que quando ela consiga realizar um volume de vendas maior do que aquele que previu, apareça como
um resultado superior àquilo que foi planejado. Como considerações gerais, deve-se ressaltar que o tempo e espaço devem ser considerados dentro da previsão de vendas. Ora, é necessário saber quando e onde e em quais condições os produtos serão vendidos. Além do que, é importante relembrar os conceitos de demanda dependente e independente. A demanda dependente é aquela relacionada aos produtos que são utilizados na fabricação dos produtos finais. Por sua vez, a demanda independente se relaciona aos produtos finais propriamente dito. O produto que está na prateleira tem uma demanda independente, porque varia de acordo com o mercado. Outros dois pontos importantes, como eu já citei antes, os modelos matemáticos fazem parte das técnicas quantitativas, o uso de dados históricos e de modelos causais. Já as técnicas qualitativas, elas podem utilizar-se da expertise das pessoas que atuam na área, porém costumam ser mais trabalhosas e caras, justamente por exigir a presença de pessoas qualificadas e que tenham conhecimento sobre o histórico do setor. Não há histórico firme. Então, quando não se há histórico firme, uma base de dados que tenha sido mantida anteriormente, é indicado o uso de técnicas qualitativas. Se houver histórico, melhor, mas é mais indicado quando não há esse histórico. Quando há histórico, costuma-se indicar o uso de técnicas quantitativas. E, para se fazer as técnicas qualitativas, utilizá-las, é útil o uso de pesquisas e reuniões com especialistas, por exemplo. Vamos agora, gente, a um exercício muito rápido, só para falar sobre os dois princípios que eu citei antes, de promessa de prazos e de alocação e priorização de recursos. Imaginem que esta aqui é a programação de produção da empresa Alfa, aquela empresa de materiais de construção. É uma empresa de vigas, como vimos no caderno de estudos. Então, digamos que na segunda eles fazem vigas vermelhas, terça marrons, quarta amarelas, quinta vigas rosas, na sexta verdes e no sábado azuis. Então, vendo esta programação, vamos a um exemplo. Imagine que essa empresa Alfa, ela recebeu do cliente um pedido muito alto de vigas verdes. Então, eles decidiram reservar essa programação de produção para este cliente. No entanto, dias depois, um outro cliente também fez um pedido. Ora, a programação de vigas verdes já estava reservada para este cliente que fez o primeiro pedido. Então, a empresa Alfa pode tomar algumas ações para atender os dois clientes. Ela pode, por exemplo, negociar com o primeiro cliente de que ele fique com apenas metade da produção e adie as entregas seguintes, para que o outro cliente fique com a outra metade da produção. Ou ainda, ela pode negociar com clientes que fizeram pedidos dos outros itens para encaixar produções antecipadas das vigas verdes daqueles maiores clientes e garantir, assim, o atendimento do novo cliente que fez o pedido. Há várias ações que podem ser tomadas pelas empresas. É necessário, portanto, que, primeiro, ao prometer prazos, a empresa tenha conhecimento da capacidade de produção. Não adiantaria nada que, considerando a produção inicialmente prevista, a empresa Alfa prometesse mais do que 2 vigas de entrega para entrega aos clientes. Ela não conseguiria atender. Assim como não é possível que ela faça uma alteração deste tipo sem antes comunicar ao cliente que fez o pedido da viga marrom. Se ela prometer um prazo a este cliente, este prazo precisa ser cumprido, a não ser que eles façam uma nova negociação. Vimos aqui o conceito de promessa de prazos aos clientes e alocação de recursos. Então, alunos, chegamos ao final do primeiro vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Estudem o caderno de estudos e no polo presencial façam todas as atividades. Busquem ajuda com seus professores, no caso eu, e tutores, caso tenham dúvidas. Não deixem as dúvidas para a última hora. Bons estudos!